Em 1899, o filósofo Friedrich Nietzsche foi fotografado pela última vez. Na imagem, ele aparece com um bigode imenso, os olhos arregalados e um olhar que não expressa nada. Essa foto foi tirada 10 anos depois do início de sua loucura, um colapso nervoso que o marcou para sempre. A cena exata aconteceu em Turim, uma cidade na Itália. Nietzsche estava caminhando pela rua quando viu um cocheiro chicoteando um cavalo. Ele não suportou a cena. Correu até o animal, abraçou-o e desmaiou ali mesmo. Quando acordou, Nietzsche já estava em um hospital psiquiátrico. A partir daquele dia, sua mente nunca mais foi a mesma. Os 10 anos seguintes foram de completa escuridão mental. Um período de loucura que a medicina da época não conseguia explicar. Ele havia dito uma vez, em uma de suas frases mais famosas: "Quando você olha para o abismo olha de volta para você." E de certa forma, foi exatamente isso que aconteceu com ele. Neste vídeo, vamos tentar entender o que realmente aconteceu com Nietzsche. Vamos mergulhar nas pesquisas, nos relatos e nas evidências para descobrir a causa por trás da loucura de um dos maiores pensadores da história. A primeira hipótese que surgiu e que por muito tempo foi a mais aceita é a de que Nietzsche teria contraído sífilis. Essa ideia não veio do nada. Documentos médicos de 1889, de Basileia, e de 1890, de Jena, mostravam um diagnóstico comum para o seu caso: psicose orgânica sifilítica. Naquela época, era sabido que a sífilis, se não tratada, poderia levar à demência e à paralisia progressiva, sintomas que Nietzsche de fato apresentou. Mas como ele poderia ter contraído sífilis? As especulações eram várias. Uma delas apontava para uma casa de entretenimento adulto que ele teria frequentado. No entanto, Nietzsche sempre negou qualquer envolvimento com esse tipo de lugar. Outra possibilidade era o serviço militar. As doenças sexualmente transmissíveis eram bem comuns entre os soldados, e o contágio poderia acontecer não só por contato sexual, mas também por meio de sangue ou agulhas contaminadas. No entanto, essa hipótese da sífilis apresenta alguns problemas sérios. Primeiro, Nietzsche passou um período muito curto no exército, o que diminuiria a chance de contágio por essa via. Além disso, a sífilis só se tornou um fato científico com exames e testes confiáveis muito tempo depois da morte de Nietzsche. Isso significa que os médicos da época tinham um conhecimento bastante limitado sobre a doença e seus diagnósticos eram, muitas vezes, apenas suposições baseadas em sintomas gerais. Outro ponto importante é que era muito raro alguém sobreviver por 12 anos com sífilis não tratada, como foi o caso de Nietzsche. A doença costumava ser muito mais agressiva e fatal em um período mais curto. Por causa de todas essas inconsistências, a medicina atual praticamente descartou a sífilis como a causa principal da loucura de Nietzsche. Hoje, a maioria dos especialistas acredita que a origem de sua doença foi outra, provavelmente de natureza genética. Essa nova visão abre portas para entendermos melhor não apenas o fim trágico de Nietzsche, mas também como sua condição pode ter influenciado sua vida e sua obra. É uma jornada complexa, mas que nos ajuda a olhar para o homem por trás do filósofo de uma maneira mais completa e humana. Agora vamos olhar para a árvore genealógica de Nietzsche, especialmente para o seu pai, Carl Ludwig Nietzsche. Ele morreu muito jovem, aos 36 anos, por causa de um problema cerebral. Esse fato já levanta uma bandeira vermelha, pois a família paterna de Nietzsche tinha um histórico de distúrbios mentais. A mãe de Nietzsche, Franziska, contava histórias sobre o pai dele. Dizia que ele tinha episódios de paralisia e que às vezes interrompia o discurso no meio da igreja, onde era pastor, como se sua mente simplesmente parasse de funcionar por um instante. O diagnóstico médico da época para o pai de Nietzsche foi amolecimento cerebral, ou Gehirnerweichung em alemão.
O termo amolecimento cerebral era bem genérico naqueles tempos. Ele era usado para descrever várias doenças neurodegenerativas diferentes, pois os médicos não tinham os recursos que temos hoje para fazer diagnósticos precisos. Mas, quando médicos modernos olham para os sintomas descritos na época, tanto para o pai quanto para o filho, um consenso começa a surgir. A maioria dos especialistas hoje acredita que o que se chamava de amolecimento cerebral era, na verdade, uma doença genética específica, a arteriopatia cerebral autossômica dominante com infartos subcorticais e leucoencefalopatia, mais conhecida como CADASIL. A CADASIL é uma condição rara, mas que faz muito sentido quando aplicada ao caso de Nietzsche e sua família. Ela é transmitida geneticamente, o que explica o histórico familiar. A doença afeta os pequenos vasos sanguíneos no cérebro, causando uma série de problemas. Geralmente ela leva a deficiências cognitivas, que afetam a memória e o raciocínio, e também a problemas motores, como fraqueza ou dificuldade de coordenação. Se pensarmos no que sabemos sobre Nietzsche, essa doença pode ter uma ligação com o seu comportamento e até mesmo com o complexo de superioridade que ele demonstrava em certos momentos. Uma característica importante da CADASIL é que ela não afeta apenas o corpo e a mente de forma cognitiva. Entre 20% e 41% dos casos de CADASIL incluem distúrbios psiquiátricos, transtornos de personalidade e até mesmo abuso de substâncias. Isso é crucial para entender Nietzsche. Se ele realmente tinha CADASIL, muitos de seus traços de personalidade, suas oscilações de humor e até mesmo seu uso de certas substâncias podem ter uma explicação médica. É uma perspectiva que muda completamente a forma como vemos o filósofo, passando de um gênio que sucumbiu à loucura para um homem lutando contra uma doença genética implacável. A doença, portanto, não seria apenas uma parte trágica do fim de sua vida, mas algo que o acompanhou e moldou desde cedo. O amolecimento cerebral do pai, que parecia uma fatalidade distante, era, na verdade, um prenúncio do que aguardava o filho. Essa herança genética, invisível e desconhecida na época, teria guiado boa parte de sua jornada intelectual e pessoal, influenciando não só o seu comportamento, mas talvez até a forma como ele via o mundo e expressava suas ideias. A complexidade da CADASIL, com seus múltiplos sintomas, nos permite traçar um retrato mais completo e humano de Nietzsche. Longe das simplificações. Essa herança genética, invisível e desconhecida na época, teria guiado boa parte de sua jornada intelectual e pessoal, influenciando não só o seu comportamento, mas talvez até a forma como ele via o mundo e expressava suas ideias. A complexidade da CADASIL, com seus múltiplos sintomas, nos permite traçar um retrato mais completo e humano de Nietzsche, longe das simplificações. O impacto dessa doença na vida e na obra de Nietzsche é um campo vasto para reflexão. Além dos transtornos de personalidade que já mencionamos, Nietzsche também tinha um histórico de abuso de substâncias. Ele usava haxixe para auxiliar na escrita, buscando inspiração e foco, e cloral para conseguir dormir, tentando controlar a insônia que o atormentava. Esses comportamentos, que poderiam ser vistos como vícios ou escolhas pessoais, ganham uma nova camada de sentido quando consideramos a CADASIL, que, como vimos, está associada ao abuso de substâncias em uma parcela significativa dos pacientes. Os transtornos de personalidade eram evidentes em suas obras, especialmente nas últimas. Em seus escritos finais, Nietzsche assinava cartas e livros com nomes como o Anticristo ou o Crucificado, como se estivesse testando os limites da sua própria identidade. Em Ecce Homo, ele se autoproclamou Dionísio, o deus grego do vinho e da loucura, mostrando uma fusão cada vez maior entre sua pessoa e suas ideias mais extremas.
Essas manifestações não eram apenas artísticas. Elas podiam ser reflexos de uma mente alterada pela doença. Uma pesquisa importante, intitulada Friedrich Nietzsche e sua doença, uma abordagem neurofilosófica da introspecção, realizada por 4 médicos, explora essa conexão. A hipótese central é que a Cadacil pode ter alterado as redes cerebrais de recompensa de Nietzsche, o que, por sua vez, aumentaria sua introspecção e, paradoxalmente, sua criatividade. Há quem diga que a doença, de certa forma, o ajudou a ver o mundo de uma maneira única, aprofundando suas reflexões e permitindo que ele produzisse obras de uma profundidade intelectual impressionante. Essa ideia é reforçada pelo que ele chamou de sua temporada de colheita em Turim, um período de intensa produtividade pouco antes do seu colapso. Foi lá que ele escreveu algumas de suas obras mais icônicas e profundas, como Crepúsculo dos Ídolos, O Anticristo e Ecce Homo. Era como se, antes da escuridão total, houvesse um último e brilhante lampejo de genialidade, talvez impulsionado pela própria doença que o consumia. No entanto, essa ideia de que a doença o ajudou criativamente é controversa. Muitos argumentam que, embora a Cadacil pudesse ter influenciado sua forma de pensar, a verdade é que o excesso de trabalho e a pressão intelectual podem ter sobrecarregado um sistema nervoso já comprometido. Ele viveu uma vida de sofrimento físico constante, e sua famosa frase, "O que não me mata, me fortalece", reflete essa resiliência. Mas mesmo a mente mais forte tem seus limites. É verdade que um estilo de vida cognitivamente ativo pode, em alguns casos, atrasar o aparecimento da demência. Nietzsche estava sempre pensando, escrevendo, filosofando. Mas a Cadacil é uma doença progressiva, e no caso dele, a demência progrediu de forma descontrolada após o colapso em Turim. O incidente com o cavalo foi o ponto de não retorno. Os 10 anos seguintes foram marcados por manifestações claras de sua loucura. Ele gritava, cantava, tinha delírios e, por vezes, tocava piano violentamente ou dançava nu, sem qualquer inibição. A mente brilhante que havia desafiado a moral e a religião estava agora presa em um labirinto de confusão. Suas últimas palavras lúcidas, segundo relatos, foram para sua mãe. "Eu sou um idiota." Um desfecho trágico para um dos maiores pensadores da história. Os 10 anos finais foram vividos em um silêncio absoluto. A mente que havia produzido tantas ideias complexas e provocadoras estava agora em paz, ou talvez em um vazio profundo. Friedrich Nietzsche morreu em 1900, aos 55 anos, deixando para trás um legado filosófico imenso e a pergunta sobre o que realmente o levou à loucura. Acreditamos que a Cadacil nos dá a resposta mais plausível. Obrigado por acompanhar esta jornada sobre a mente e o sofrimento de Nietzsche. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima.